Vamos lá, galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior. Estou mais uma vez com vocês. Vamos desmistificar essa questão de forma trigonométrica dos números complexos. Sendo escrito na forma de z, e ele pede para calcular z elevado à sexta potência, certo? Antes da gente começar a desenvolver essa questão, vamos recapitular aqui algumas coisas básicas de trigonometria que eu preciso saber. Então, o primeiro delas é a ideia do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, certo? Então, eu vou preencher a tabela aqui para vocês fixarem essa ideia. Então, você começa colocando aqui na primeira linha 1, 2 e 3. Na segunda linha, você vai colocar isso de forma inversa, 3, 2, 1, certo? Todos esses números você vai dividir por 2, beleza? Então, todo mundo aqui eu vou dividir por 2. Ok, ó. E na sequência eu vou colocar a raiz quadrada em todos os numeradores. Então, a raiz quadrada de 1 vai ser o próprio 1. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3. Aqui na segunda linha, ó, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2. Professor, e a última linha aqui? Essa segunda linha, a última coluna teria também raiz? Teria, tá? Mas a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então não precisa colocar. Beleza, o que é que eu preciso lembrar aqui para vocês? Que a tangente é a divisão do resultado do seno sobre o cosseno. Então, se eu divido aqui 1 meio por 3 sobre 2, isso aqui vai dar uma fração mais ou menos assim, ó. Raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Ó, aqui em 45 graus, isso aqui vai ser 1. E na coluna aqui de 60 graus, raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por meio, isso aqui vai valer raiz quadrada de 3, certo? Então, essa primeira parte aqui é fundamental a gente lembrar isso, essa ideia de trigonometria. Por quê? Ó? Porque aí eu vou lembrar que, professor, π sobre 6, que é uma outra ideia que eu preciso lembrar, ó, π sobre 6 é 180 graus sobre 6. 180 graus dividido por 6, ó, isso dá 30 graus, certo? Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, que o cosseno de 30 vale quanto? Raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? O seno de 30 graus, isso vale quanto? Vale meio, tá? Tá aqui na tabelinha, aqui, a primeira coluna na primeira linha aqui, beleza? Então, eu vou lembrar que esse valor de z, ele vai ser dado assim, ó, 2, que multiplica, ó, o cosseno de 30 graus, mais, ó, o seno de 30 graus, isso tudo multiplicado por i aqui, certo? Ó. Beleza, então substituindo os valores aqui que nós acabamos de encontrar, ó, o cosseno de 30, professor, isso vale raiz quadrada de 3 sobre 2. O seno de 30 graus, isso vale meio. Isso vezes z, certo? Observe que esse 2 que está fora do parênteses, ele tanto vai multiplicar a raiz quadrada de 3 sobre 2, como ele vai multiplicar 1 meio vezes z, certo? Então, passando ele para dentro do parênteses, vai ficar assim, ó, 2 multiplicado por raiz quadrada de 3 sobre 2, mais, ó, 2 que vai multiplicar 1 meio vezes z, certo? A partir daqui, observe, ó, que eu posso simplificar. Então, se eu divido aqui esses números 2, ó, a gente chega que o valor de z, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, z vai passar a ser raiz quadrada de 3 mais i, certo? Então, esse é o valor de z, ó, na forma algébrica, tá? Então, inicialmente nós tínhamos ele na forma trigonométrica. Após fazer as substituições do seno e cosseno, a gente chegou à forma algébrica do número complexo, certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com esse número, ele elevado à sexta potência, certo? Então, vamos lá. Pessoal, lembra de se inscrever aí no canal para dar aquela força, para que a gente possa gravar mais vídeos. Marca o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com os colegas, tá? Fica até o final que vocês vão ver aí que o número complexo, ele não é complexo, certo? Então, simbora aí, vamos continuar aqui. Vamos lá, galerinha, dando continuidade aqui ao desenvolvimento da potência de z, né? Então, nós vamos encontrar z elevado à sexta potência. Então, lembre, ó, que existe uma propriedade na potenciação que eu posso reescrever esse z à sexta de várias formas, tá? Uma das formas que eu vou escrever aqui é mais ou menos assim, ó, z ao quadrado
isso tudo elevado a 3, certo? Então lembra que potência de uma potência a gente multiplica, tá? Então continua sendo z à sexta. E daí eu vou substituir o valor de z e vou desenvolver as potências. Então vamos lá. Então substituindo o valor de z, nós vamos ter raiz de 3 mais i. Isso tudo eu vou desenvolver essa parte aqui ao quadrado, certo? E depois que eu desenvolver ela ao quadrado, a gente resolve o resultado ao cubo, tá? Então vamos lá. Então desenvolvendo aqui essa primeira parte, ó, nós vamos ter a seguinte notação. Então, ó, se liguem aqui. Então vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro termo, tá? Pessoal, lembre, ó, essa propriedade que eu vou usar aqui é a propriedade de desenvolvimento em quadrado de dois termos, certo? A soma do quadrado de dois termos. Então, é mais ou menos assim, ó, quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Desenvolvendo parênteses, nós vamos ter a seguinte ideia. Então vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro termo, então isso aqui vai ficar 3, certo? Raiz quadrada de 3 elevada ao quadrado, a gente cancela o índice da raiz com o expoente, fica só 3. Mais, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2 raiz de 3 vezes i, mais, ó, o segundo termo ao quadrado, então vai ficar aqui, ó, i ao quadrado, certo? O que que eu vou chamar a atenção aqui, ó? I ao quadrado, ele é a unidade imaginária, certo? Ele vale menos 1 dos complexos. Então eu vou subtrair 3 de menos 1 e vou conservar a segunda parte, né? Então 2 raiz de 3 vezes i, certo? Isso tudo nós vamos elevar ao cubo. 3 subtraindo de 1, então vai ficar 2. Então nós vamos ter aqui, ó, 2 mais 2 raiz de 3 vezes i. E aí nós vamos desenvolver esse número, a terceira potência dele, tá? Para ficar mais simples, eu vou desenvolver essa potência de 3 nesse formato aqui, ó. Eu vou pegar 2 mais 2 raiz de 3 vezes i, vou elevar ao quadrado, e esse mesmo número vai ser multiplicado por ele, certo? Agora elevado à primeira potência, certo? Para continuar sendo o número complexo elevado a terceira potência. Então, quando eu escrevo ele assim, usando a propriedade de multiplicação de termos de mesma base, ele continua sendo elevado ao cubo, certo? E aí a gente vai desenvolver o primeiro parênteses. Então, o primeiro parênteses desenvolvendo vai ficar o quadrado do primeiro termo. Então, aqui vai ficar 4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 vai ficar 8 raiz de 3 vezes i, mais o segundo termo ao quadrado. Então, observe que o segundo termo é 2 vezes raiz de 3 vezes i. Isso tudo ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3. I ao quadrado, certo? Então, primeiro parênteses, ele desenvolvido fica nesse formato. Professor, o segundo parênteses, eu não desenvolvi ele agora. Então, deixa ele aqui quietinho. Daqui a pouco a gente utiliza ele, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Onde tiver i ao quadrado, ó, eu vou substituir por menos 1. Então, observe que eu tenho aqui, ó, a unidade imaginária, menos 1, certo? 3 vezes 4 vai ficar 12. 12 multiplicado por menos 1, então vai ficar menos 12. Então, nós vamos ter algo mais ou menos assim, ó. 8 raiz quadrada de 3 vezes i, mais 4, menos 12, certo? Isso tudo multiplicado por quem? Por 2 mais 2 raiz quadrada de 3 vezes i. Pessoal, se ligam. Então, nós vamos ficar com essa ideia aqui, ó. Primeiro parênteses, 8 raiz quadrada de 3 vezes i. 4 menos 12, isso aqui vai ficar menos 8, certo? Ó, subtrai e conserva o sinal do maior. E aqui eu vou ter, ó, 2 mais 2 raiz de 3 vezes i. Beleza? Vamos lá. Então, tá chegando ao final da questão. Pessoal, lembre, se curtiu aí até agora, tá? Dá um likezinho, se inscreve no canal, marca o sininho para receber os próximos vídeos e vamos embora para a questão, vamos concluir a questão. Pessoal, o que é que eu vou ter que fazer aqui agora? Nós vamos trabalhar a regra da distributiva, certo? Então, ó, primeiro termo, eu vou multiplicar o primeiro elemento, tá? Então, 8 multiplicado por 2, aqui vai ficar 16, certo? E esse primeiro termo eu vou multiplicar também, ó, o segundo elemento. Então, vamos lá. Então, multiplicando
primeiro termo vai ficar assim, ó, 8 multiplicado por 2, isso aqui vai ficar 16, raiz quadrada de 3 vezes i. Beleza. 8 multiplicado por 2, então aqui vai ficar 16. Raiz de 3 vezes raiz de 3, então vai ficar raiz quadrada de 9, que quando eu retiro da raiz aqui vai ficar só 3. I vezes i, isso aqui vai ficar i ao quadrado. Certo? Então a primeira parte nós acabamos de multiplicar. Vamos lá. O menos 8, professor, ele também vai multiplicar o 2. Então 8 vezes 2 aqui dá 16. E o 8 ele também vai multiplicar o segundo elemento. Ó. Quem é o segundo elemento? 2 que multiplica raiz quadrada de 3 vezes i. Então vai ficar menos 8 vezes 2 dá menos 16. Raiz quadrada de 3 vezes i. Certo? Então vamos concluir aqui a questão agora. Vamos lá. Lembre que aqui eu tenho uma unidade imaginária, ó, 2 elevado ao quadrado, isso aqui vale menos 1. Certo? Ó? Então nós vamos dizer o seguinte, ó. Professor, eu posso simplificar alguns termos aqui, pode. 16 raiz quadrada de 3, ó, é o mesmo número de 16 raiz quadrada de 3 negativo, certo? Então observe que eu tenho o mesmo número aqui, ó, um positivo e o outro negativo, então eu posso eliminar, certo? Então, quando eu faço essa multiplicação, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos ter 16 vezes 3, que foi o que sobrou, então 3 vezes 6 dá 18, sobe 1. 3 vezes 1 dá 3 e 1, 4. Então vai ficar 48. Sendo que 48 vai multiplicar por menos 1. Então vai ficar menos 48. Tá? Então nós vamos ter isso aqui, ó, menos 48. Tá? E o outro número que sobrou foi esse aqui, ó, menos 16. Certo? Então, para concluir, sinais iguais, soma-se e conserva o sinal. Então 8 somado com 6, nós vamos ter 14, sobe 1. 4 e 1, 5 e outro 6. Então, nós vamos ter menos 64, certo? Então, galera, se liga aí, ó, para concluir a questão. Alternativa correta aqui, ó, letra D de danado, tá? Questãozinha bem massa. Pessoal, se essa questão te ajudou, tá? Se a resolução te ajudou, então dá um like aí, compartilha esse vídeo, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho aí para receber as próximas notificações. Valeu, tamo junto e até a próxima.